dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025, também conhecido como Dia Mundial da Peteca, sabia? Pois é, meu amigo, no dia 16 de janeiro de 1234, lá na cidade de Wisconsin, na Inglaterra, foi inventada a primeira peteca. Ela era feita com uma bola de sebo de porco com penas de pato, que é basicamente do que ela é feita até hoje, né? A original, não essa que você compra na 25 de março. E aí lá foi criada, e sabe por que ela tem esse nome? Porque ela lembrava a pataca do cara que inventou. Tipo, não dele, né? Da mãe dele, na verdade. Que era a única pataca que ele tinha visto. Naquela época era bem peludona, né? Não sei se você sabe, mas quanto mais peluda a pataca, mais prestígio tinha a dona daquela pataca. Então a realeza tinha altas madeixas na pataca. Ela fazia penteado na pataca, sabia? Pois é, e quanto mais adorno havia ali, né, na pataca, mais prestígio. Então ele viu ali, né, quando ele inventou, aí os amigos dele falaram assim: nossa, o que é isso? Aí ele fala: isso aqui, ele quase falou uma pataca, só que aí ele pensou, ele falou assim: nós estamos em 1234, a galera aqui é meio conservadora, né? Que na verdade os conservadores de hoje, naquela época era conservador também. Porque pensa só, o conservador ele quer conservar do jeito que tá, mas naquela época já tava. Mas não, você entendeu o que eu quero dizer? Eu tô na dúvida agora, mas essa parte eu não estudei. Eu tô falando mais aqui vamos voltar na peteca, né? Aí falou aqui a galera é muito conservadora. Se eu falar que é pataca, vão querer me queimar na fogueira. Aí ele mudou uma letra, aí falou é peteca. Mudou duas, né? Em vez de pataca, virou peteca. Aí os caras falaram: nossa, que nome excelente, vamos criar um esporte olímpico com esse nome? Aí ele falou: vamos, que ótima ideia. Aí quando foram inscrever, falou: não, isso aí tá parecendo pataca. Aí ele falou: não, imagina, peteca com pataca, não tem nada a ver. Aí o cara falou: mas até parece uma pataca, você já viu uma pataca nobre como é? Parece muito esse negócio. Aí ele falou: não. Aí o amigo dele pegou, o amigo dele chamava, sabe como? Minton. Aí o cara pegou e falou assim: não, foi mal, Minton. Só que era em inglês, né? Você lembra? Tava em Londres. Aí falou badminton. Aí o cara falou: badminton pode ser um esporte olímpico. Aí que a peteca virou o badminton. Desculpa, já começa pedindo desculpa. Esse podcast aqui, ele é um podcast gravado sempre voltando de show, para quem tá chegando agora. Você tem obrigatoriamente de ouvir no 1.5, tá bom? Para ficar mais legal. E que mais que eu ia dar de dica? E é sempre improvisado. Aí você fala assim: nossa, Diogo, mas eu adorei, continue fazendo improvisado. E eu falo: muito obrigado, meu querido gafanhoto. Agora se você fala: nossa, mas que bosta, por que você não roteiriza antes para não fazer um programa tão ruim? Eu falo pra você, meu amigo, não seja essa pessoa, não. Tá bom? Tenha mais empatia no seu coração. Ninguém nunca foi pra frente sem empatia no coração. Tá bom? Então melhore. Só isso que eu te falo. Não queira que o meu podcast melhore. Melhore você. Tá bom? Então nada a ver, né? Do nada, pedindo desculpa, do nada ficou. Mas enfim, vamos falar aí do show número 484, segundo show de 2025 e o primeiro show fazendo realmente stand-up comedy, que é essa arte falida e fadada ao fracasso, a qual eu me dedico e espero um dia viver única e exclusivamente dela, né? Mas por enquanto tá bem difícil, hein? Quando a minha empresa me mandar embora, eu espero que eu fique, na verdade, sendo sustentado pela minha esposa. Eu quero ser dono de casa. Minha esposa tá indo bem, então se me mandarem embora,
cara, a gente só dá uma diminuída nos gastos e eu fico de boa, só sendo sustentado por ela. Vou adorar, vou virar um feminista ao contrário, entendeu? Então, mas por enquanto, vamos nessa aí, né? Falar do show. O show foi um show, cara. Eu já ouvi, inclusive, o áudio do show de hoje. Ele foi um show... algumas piadas bem arrastadas, sabe? Não deu água, mas foi bem próximo. E algumas piadas boas até. Mas eu ainda não consegui me divertir, sabe? Ainda não consegui aproveitar o momento e ficar de boa ali. Então, ainda tô devendo. Isso eu tinha 5 minutos só. Então depois, você, ô meu querido gafanhoto que tá querendo começar na comédia, saiba que provavelmente você vai começar com poucos minutos. Porque parece, quando você tá começando, parece que é pouco, sabe? Se você nunca fez e alguém te fala, vai lá e faz 5 minutos, você vai falar, porra, 5 minutos, cara? 5 minutos dá pra fazer nem 2 miojos, pô. Você vai pensar isso na sua cabeça. Mas aí quando você subir no palco a primeira vez, você vai ver que 5 minutos não é tão pouco tempo assim. Quando você tiver que escrever 5 minutos novos, vai falar, caralho, 5 minutos é uma eternidade. Escrevi aqui um monte de piada, deu 2 minutos. A não ser que você não faz piada. Aí também não tem graça. E aí também não tem pra que você querer fazer, né? Então você vai entender isso aí. Porque você vai falar assim, não, eu tenho uma história maravilhosa. Você sobe no palco, fica 3 minutos sem uma risada, a pessoa fica olhando pra sua cara, falando, e aí meu filho, é isso? Você vai contar uma história de 5 minutos pra eu dar uma risada lá no final, talvez? Que merda é essa? Eu paguei pra quê isso aqui? Helena. Entendeu? Então você sabe, pra quem tá começando, sabe que 5 minutos não é... Mano, pra você ter 5 minutos bom, demora um tempo. Entendeu? Pra você escrever 5 minutos que seja bom mesmo, que tem risada do começo ao fim, com a cadência que você não derruba a energia do lugar. Você sabe que é difícil. Mas, porém, entretanto, quando você tá há quase 7 anos fazendo show por aí e começa a nunca mais fazer 5 minutos, porque mesmo quando eu fazia abertura, mano, quando tá muito apertado de tempo hoje em dia, são 7 minutos. Entendeu? 7, 8, normalmente 10. Acho que 10 é o que eu mais faço quando é abertura, né? Faço bastante show de abertura que é 10 minutos. É o padrão que me deixam fazer, né? E aí quando eu vou alguns shows ou outro eu faço mais, mas é nessa média aí. Então 5 minutos agora é muito pouco, pô. Pô, eu juro pra vocês, eu fiz as piadinhas ali, eu tinha até anotado já as piadinhas, contei o tanto, bababá, falei, beleza, vou levar 10 piadas. Eu sei que tem mais ou menos 30 segundos cada piada, 10 vezes 30 segundos, 5 minutos é o tempo que eu tenho. Ok, tudo bem, tudo tranquilo. Quando eu levantei a cabeça, faltava 3 piadas, eu levantei a cabeça pro relógio, 5h40, falei, o quê? O que aconteceu? Não é possível esse... Não zeraram esse relógio aí. Não é possível. Alguma coisa aconteceu aqui. Eu parei o tempo. O que acontece? Entendeu? Aí, meu amigo, falei, só pra encerrar aqui. E aí fiz as 3 piadas, né? Que eu não fui de Cajamar, Sorocaba pra ir embora sem fazer as piadas. Aí estourei um pouquinho o tempo. Desculpa aí, o pessoal, não faça isso. Você nunca pode estourar tempo, tá bom? Eu estourei por quê? Porque uma que realmente terminar onde eu tava ia ser bem estranho. Outra que foi só... não foi só, né? Se eu tinha 5, estourei 2, eu estourei 20% do tempo. Pau no cozinho se chama isso. Mas, porém, entretanto, tem um outro porém aí, ó. O Thiago Ferreira era pra ter ido junto com nós. Ele não foi. Então eu peguei, na verdade eu não estourei. Eu economizei 3 minutos do Thiago. Tudo é perspectiva, meu amigo. Mas enfim, é isso, né? O show de hoje foi isso, mais um show. E ainda não estou cara, não consegui sentir que eu voltei, sabe? É estranho. O André falou um bagulho. Mano, o André hoje foi muito bem. Ele fez só um online também.
E ele fez mesmo com um caderninho, assim. Então a dele foi muito mais bem pontuada como online. A minha meio que eu fui costurando, sabe? E eu não parecia muito que era online, embora fosse piadas curtas com nenhuma relação entre uma e outra, assim, né? Os temas eram bem variados. Mas mesmo assim, o do André foi bem online mesmo. E ele foi muito bem, mano. E aí mesmo ele falou, mano, a reação foi boa. Todo mundo falou que foi bom, mas pra mim não foi bom, não. E aí eu entendi ele. Porque o meu, se bem que o meu já foi ruim, né? O dele pelo menos foi bom. O meu foi ruim, mas algumas piadas foi boa, mas pra mim foi uma merda. E é isso, né? Vivendo e aprendendo. Vamos mudar de assunto? Já deu, né? Vou fazer aqui uma breve pausa pra tomar água. Eu tô com a garganta seca, já volto, peraí. Essa garrafa acabou. Voltei, desculpa aí essa interrupção, mas é que eu realmente estava segurando para não tomar água, mas minha garganta estava muito seca, então eu precisava tomar água. Eu queria primeiro comentar um negócio que está acontecendo aqui comigo nesse exato momento. Aqui em São Paulo tem muito sangue bom. Eu tô na rua de bombeta e moletom, dindidom, rap é o som que emana do Opala marrom. E por que eu tô falando isso? Aqui em São Paulo tem 2 rodovias que ligam Campinas a São Paulo e, consequentemente, passam por Jundiaí, entendeu? Por Cajamarca, onde eu moro, só passa uma delas, mas essas rodovias são a Bandeirantes e a Anhanguera. Se você não sabe a história, eu vou te contar. Bandeirantes são os nomes que se dão aos desbravadores do estado de São Paulo. Então, ali pelo século 16, 17 ou 18, não sei exatamente quando, mas é algum desses aí, o que aconteceu? São Paulo estava ali, concentrada ali na cidade de São Paulo, aí, tá ligado? Tinha vinho Santos, já tinha São Vicente, Itanhaém ali também, sabe? Então tinha basicamente coisa no litoral em São Paulo, porque, não sei se você sabe, mas eu vou litorar, tô brincando, acabei de usar uma piada do vai descer, mas é que agora eles pegaram pra eles, né? Mas essa piada era muito antiga, porra, eu queria fazer. Mas enfim, não é isso, não vem ao caso a data, mas saiba que no passado era São Paulo. Uns caras resolveram sair entrando pra dentro. Alguém deve ter falado, ô fulano de tal, pega uma carroça, pega umas armas, umas espingarda, uns facão e sai cortando aí pra dentro pra nós ver onde é que vai. Acho que a conversa foi essa. Aí eles saíram cortando, pegaram e saíram cortando. No que eles foram cortando, foram encontrando índio. E você sabe que homem branco poderoso, tem uma coisa que eles não gostam muito de fazer, é trabalhar. E sair cortando, fazendo estrada, dá trabalho. Então o que eles foram fazendo? Escravizando o índio. Já tinha levado escravo, na época tinha escravo, levaram escravo importado e foram escravizando os escravos nacional. Que ninguém fala, mas o tanto de índio que virou escravo, meu filho, não tá escrito. Porque na escola parece que foi assim, né? Chegou o português, falou, quer vender esse terreno aí por 2 espelhos? E o índio falou, Carapicuíba, goiaba, cabreúva. Que eles falavam só essas palavras indígenas. Aí ele falou, Carapicuíba, goiaba, cabreúva. Aí ele falou, beleza, então, acordo fechado. E aí a impressão que dá porque, para pra pensar, se fosse assim, vendeu o terreno, pegou o espelho na compra, ele vai pra onde? Não tem pra onde ele ir, ele tinha que continuar no terreno. Não tinha outro terreno, ele não tinha barco pra sair. Dava pra ele vender o terreno dele aqui e mudar pros Estados Unidos. Não tinha Estados Unidos ainda. Você entende? Então, não foi bem assim. Pode até ter dado ali uns espelhos, mas, meu amigo, foi escravizado mesmo. Por isso que, sabe, foi dizimado o bagulho. E aí esses malucos saiu escravizando índio e fazendo estrada pra desbravar o interiorzão de meu Deus, né? Esses caras receberam receberam o nome, né, a alcunha de bandeirantes.
Sabia? Então por isso, agora eu estou inclusive na rodovia dos Bandeirantes. E, meu amigo, boa parte das rodovias que foram para esse lado, foi pro lado de Campinas, foi pro lado de Sorocaba, foi pro lado de... pra onde mais? Registro não é um nome... coisa, mas enfim, esses caras, tem alguns nomes dele que são famosos. Você sabia? Que é o quê? Castelo Branco, Regis Bittencourt, Raposo Tavares. O Regis Bittencourt, eu tô na dúvida, talvez seja um presidente mesmo, mas eu acho que Castelo Branco e Raposo eu tenho certeza. A Castelo eu já tô ficando com dúvida aqui se é mesmo, mas a Raposo eu sei que é. Mano, acho que a Castelo eu tenho certeza também, viu? Depois procura aí, mas não precisa procurar, né? Confia em mim, a Castelo também é. E a própria Anhanguera também. São nomes de bandeirantes. A Anhanguera, inclusive você fala assim, a Anhanguera, me parece um nome igual Boituva e Cabreúva. Parece um nome de indígena. E sim, meus amigos, a Anhanguera era um dos índios que era tal qual os capos. Vamos lá, vamos falar um pouco de história aqui. Capataz era ou capitão do mato, né? Eram escravos que tinham um pouquinho mais de poder, e a missão deles era fuder os outros que eram iguais a ele, mas por ter um pouquinho mais de poder, eles eram ainda piores do que os brancos que tratavam os escravos. Isso também acontecia nos campos de concentração. Eles chamavam de capos. Eu não sei exatamente qual é a palavra que eles falavam, porque o judeu alemão não devia falar capo. Você concorda comigo que, né, é estranho você imaginar um judeu falando capo? Mas enfim, no livro do Viktor Frankl ele chama de capo. Mas enfim, o que são os capos? São judeus, também prisioneiros, que são os nazistas. Eles também não tinham exército o suficiente para controlar todo mundo. O que eles faziam? Eles davam um pouco de poder para alguns judeus e era selecionado a dedo justamente o cara, sabe? Tipo assim, ó, eles falavam assim, vou matar uma galera aqui, hein? E aí um cara pegava e empurrava outro na frente e falava, é você que eu preciso. Pegava esse cara que empurrou outro na frente e falou, mano, você não tem índole, você não tem caráter, você não tem honra. O que eu vou fazer? Vou te promover. E aí, meu amigo, dava poder pra esse cara. E esses caras, isso não é o que eu tô falando, não. Isso era um interno que passou em vários campos de concentração, dentre eles o mais famoso, que é o de Auschwitz. Chegou aí pra Auschwitz também, esse cara. E ele escreveu um livro e eu tô te falando do livro mesmo. E aí ele pegou e ele falou isso, que os caras que era judeu promovido, vamos dizer assim, eles eram pior do que os nazistas, entendeu? Porque eles queriam mostrar serviço, eles sabiam que se eles não fossem agradassem os caras, ele ia acabar morrendo, tá ligado? Já o alemão, ele sabia que ninguém ia matar ele, entendeu? Tipo assim, até matava, né? Mas você entendeu a motivação e justamente quando a gente fala de nazista, vai parecer que eu tô defendendo nazista, mas não é bem isso. Presta atenção aqui no que eu tô querendo dizer. Quando a gente fala de nazista, os caras era ruim mesmo. Mas é foda, né? Quando tem o mais. Não, mas você vai entender o que eu quero dizer. No meio de, mano, sei lá, quantos mil soldados tinha? Não era todos que era, sabe? Os caras no fundo tinha mano, é igual aqui, porra, é igual aqui no quartel. Quando tava lá os caras acampados. Porra, tinha uns tiozinhos do bem lá, porra, que só acreditou nas histórias que contaram pra eles e achou que, nossa, o Brasil vai virar Venezuela. E aí ele foi pra lá, porra, mas o cara não é ruim. Mas tava lá no meio, entendeu? Então quando nos livros de história falar dos golpistas lá do Brasil que tentaram invadir o Congresso e tal, se isso entrar pra história e falar, vão juntar tudo isso como golpista. Pô, mas os caras não eram golpistas. Você entende o que eu quero dizer? E isso em tudo. Mano,
é normal que generalize. Mas quando eu voltando lá, né? O que eu tava... Porque, e aí o Anhanguera. Vou pausar do nada e vou ir pro Anhanguera. Então, o que acontece? O Anhanguera era um índio desse, você sabia? Pois é, meus amigos. O Anhanguera era um índio que ele era, praticamente um capataz. Os caras pegou ele, que provavelmente identificou nele um desvio de conduta humano, entendeu? Não era o cara mais humano do mundo, eu imagino. Identificaram isso nele. Você pode chamar isso de liderança também, porque se você consegue mandar nos outros, você pode usar pro bem. Mas, você entendeu? Querendo ou não, era a liderança que ele tinha ali também, né? Mas enfim, aí esse maluco é o Anhanguera. E aí, por que eu tô falando disso? Não, porque eu tava... Lembrei. Peraí, vamos lá, eu vou fechar esse pensamento. Então, pra vir de Jundiaí pra São Paulo, eu tô aqui em São Paulo, que eu tô indo buscar a minha esposa num trabalho que ela veio fazer aqui em São Paulo, né? E aí, pra vir pra São Paulo, o caminho mais rápido é pela Bandeirantes. E ela tem uma velocidade permitida de 120 por hora, enquanto a Anhanguera tem 100. Mas, eu não sei se vocês também passam por isso. Eu tenho a impressão, talvez porque eu passo mais na Anhanguera, eu conheço melhor a rodovia. Então, como eu passo muito, eu sei onde tá os bagulhos, sabe? Tipo, eu tô acostumado. Então, eu tenho a impressão de, mesmo sendo mais perto, o Waze sabe, porque ele tem ele tem 3 satélites que me mostram onde eu tô, a velocidade que eu tô, onde tem radar. Então, ele sabe o que tá acontecendo. Então, eu sei que é mais perto. Eu sei que a 120 por hora é mais rápido também. Mas ainda assim, eu acho que demora mais. E é uma percepção de tempo. Não demora mais, eu sei que não. Mas, sabe? Vocês também têm essa impressão? Quando você vai por um caminho que você já conhece, parece que é mais rápido? Não sei, acho que isso é uma sensação real. Porque às vezes até quando você vai num lugar novo, parece que a ida demora mais que a volta. Porque na volta você já passou por aquele lugar, né? Doido isso, né? Enfim, é isso. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Já falei demais, estou de novo com a garganta seca. E depois nós conversa. Fechou? Agora o próximo show é sabadão. Tem dois shows aqui em São Paulo. Inclusive um deles estou bem feliz, que não ia dar para eu fazer um show com o Guima, Luciano Guima, porque eu mandei tarde. Então ele falou, puta, já marquei lá a gente pra fazer e tal, não vai dar pra ir. Aí depois eu falei com ele, ele falou, mano, abriu sessão extra e dá pra você ir fazer a primeira. E aí eu fiquei bem feliz, não porque eu vou fazer show, mas porque o Guima tá fazendo 2 sessões no acústico, pô. Ele merece pra caralho, então tô feliz por ele. E aí vou lá fazer então 2 shows. Primeiro, o primeiro deles, né, com o Guima no acústico em São Paulo, e depois eu vou pro Oz abrir o show do Murilo Moraes. E é isso, né? Então até a próxima aí, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!